assunto que ele é meio polêmico, que é CLT e empreendedorismo. Tem muita gente que fala, mas CLT, você tá enriquecendo o empregador, eu prefiro empreender, quem é CLT é bobo. E aí fica aquela discussão besta entre empreendedor e CLT. Quando, na verdade, se você tem esse sonho de ser empreendedor, mas você ainda tem um medo, você quer empreender, você quer começar um negócio, mas você tem aquele medo ainda de, será que vai dar certo? E se não der certo, eu preciso pagar minhas contas. Afinal, a gente trabalha para isso, para pagar boleto. E a gente quer empreender também para pagar boleto e para ter um ganho melhor. E eu, como uma pessoa que sou CLT e também estou empreendendo, resolvi trazer ali alguns pontos, ao meu ver, que fique muito claro, opinião minha, do que a gente pode fazer enquanto CLT para empreender. Então é como se a gente usasse ali o CLT para financiar o nosso sonho de empreender. Então, sobre ser CLT, eu vejo que tem muita gente que fala que é uma prisão. E aí eu discordo totalmente. Eu vejo o CLT como um trampolim, como algo que vai te ajudar a subir mais alto e de forma mais segura. Porque se você conseguir usar da melhor forma o seu salário, ele pode ser o impulsionador do seu sonho, ou seja, o investidor do seu negócio. Você mesma vai investir no seu negócio. E aí vamos para as pessoas que sonham em empreender. Elas sempre caem em duas armadilhas que são as mais conhecidas. A primeira é romantizar o empreendedorismo. E a segunda é ver o CLT como inimigo. E aí o que ela faz? A pessoa, quando ela romantiza muito o empreendedorismo, ela acaba saindo do CLT cedo demais, sem ter qualquer garantia de que o negócio dela realmente vai trazer lucro e vai conseguir pagar as contas dela. A pessoa que demoniza ali o CLT, né, que vê o CLT como, meu Deus, é meu inimigo, eu não quero ser CLT jamais. Ela usa aquilo ali como uma trava e aí ela não consegue nem empreender e ela também não consegue ser CLT. Mas a verdade é que o salário, ele é uma das melhores ferramentas para que você consiga construir um negócio sólido. Porque através do seu salário você tem previsibilidade, tem os benefícios que reduzem os seus gastos pessoais. E aí você pode usar essa estabilidade que você tem, né, de CLT, para ser uma alavanca. Não que o CLT você tem garantia de estar empregado sempre, mas querendo ou não, você tem ali um salário fixo e isso acaba sendo uma estabilidade para você. Muito mais do que você só empreender, se dedicar e você não sabe se você vai conseguir vender o suficiente para pagar suas contas. Então, como é que a gente transforma esse CLT em um parceiro nosso? Como que a gente começa a olhar para ele com outros olhos para que a gente consiga empreender de uma forma mais segura e saudável também? Defina quanto do seu salário vai para o seu negócio. Então, por exemplo, defina de 10 ou 20% do seu salário para que você consiga investir no seu negócio, que é comprar o que você precisa comprar dos fornecedores, fazer gestão de tráfego para sua página, pagar ferramentas que vão te ajudar a melhorar a sua empresa. Então, você tendo esse valor fixo para que você consiga investir, já é uma segurança para você e você já consegue também ir começando a sua empresa. Use os benefícios ao seu favor. Então, quando você é CLT, você geralmente tem plano de saúde, você tem vale alimentação, vale transporte, vale combustível. Use esses benefícios para que você tenha menos gastos e com isso você consiga investir mais. Separar aquela renda que eu falei no número 1 para que você consiga investir mais na sua empresa. Invista em ferramentas e conhecimento. Então, esse valor que você separou, você vai investir nos fornecedores, você vai investir nas ferramentas e em cursos também, para você sempre ir aprimorando. Porque quando você vai empreender, você precisa conhecer um pouco sobre ser empresário. Então, você precisa saber um pouco sobre marketing, você precisa saber sobre contabilidade. E aos pouquinhos, você tendo esse conhecimento, lá na frente você vai ter mais sucesso. Você vai conseguir passar por esses perrengues que todo empreendedor passa, só que você vai passar com mais sabedoria, você vai saber exatamente o que você está fazendo, sem que ninguém fique ali te trapaceando. E você fazendo isso, você vai evitar muitos erros que pessoas cometem, que é exatamente isso. A pessoa, ela sonha em empreender e aí ela se empolga, compra um monte de produtos para começar a vender, sai do CLT e aí ela não tá preparada porque ela não criou um plano estratégico. E eu falo sobre plano estratégico nesse vídeo aqui, para que você comece já a aprender sobre marketing e não errar na sua empresa.
Então ela não tem esse plano estratégico, ela não tem nenhum conhecimento sobre contabilidade, sobre estoque, ela não sabe nem o que ela tá fazendo, ela só sabe que ela comprou alguns produtos e ela precisa vender porque ela saiu do CLT, porque empolgou, queria ali a todo custo, né, que a empresa desse certo, e aí não conseguiu vender, tá com o estoque acumulado e sem sequer conseguir pagar os seus boletos. Então, olha o prejuízo que essa pessoa se colocou, porque ela não pensou direito, porque ela não entendeu que o CLT pode ser simplesmente ali o investidor do negócio dela. E aí, como eu vivo nesse mundo de ser CLT e empreender, eu sei exatamente, assim, as coisas que eu faço que dão resultado e o que eu já fiz que não dão resultado. E é por isso que eu faço esse vídeo, para que você entenda de uma pessoa que tá vivendo isso, o que é melhor e o que não é. Claro que eu não tô dizendo que você tem que seguir à risca o que eu estou falando. Mas, como eu já passei e passo por essa situação, eu consigo entender melhor, porque eu estou dentro dela. E aí, uma dica que eu dou é, comece fazendo pequeno ali. Então, se você quer vender produto, por exemplo, comece comprando poucos produtos. E aí você começa divulgando, faz o plano estratégico, como que você vai colocar isso de conteúdo, qual o tempo que você tem para fazer esses conteúdos, para separar os produtos que as pessoas compraram de você. E eu também falo sobre isso nesse vídeo aqui, que eu explico direitinho qual é a divisão que você pode fazer na sua semana para que você não enlouqueça, para que você também tenha uma vida pessoal, mas que você consiga fazer essa mescla entre empreender e ser CLT. Então, depois de terminar esse vídeo, já corre para assistir esse também, para você já se organizar e começar a realizar o seu sonho de empreender, mas também ainda continuar aí na CLT por um tempo determinado que seja. E aí você começa fazendo isso. Vá do pouco mesmo. Compra esses poucos produtos, começa a vender, depois que vendeu tudo, reinveste esse valor em mais produtos. E aí você também vai ampliando a sua carteira de cliente. Já quando você vende serviço, por exemplo, que é o meu caso, você vai fazer isso nos seus horários vagos, no final de semana, porque é o momento que você consegue atender o seu cliente, você consegue criar ali, né, fazer a consultoria com ele, ou o serviço que você está desenvolvendo com ele. Mas aí você precisa também ter esse tempo para entregar esse serviço dele. E claro, usando parte do seu salário para pagar ferramentas que vão te ajudar. Então, por exemplo, eu pago ferramenta do Canva, do CapCut para poder editar os vídeos. Eu uso ali o meu salário CLT para poder investir na empresa. E aí, conforme eu vou ganhando também na minha empresa, esse dinheiro vai sendo investido. Por quê? Porque lá na frente, se a gente quiser não ser mais CLT, a gente já fez a nossa reserva. Porque se você quer sair do CLT futuramente, você também precisa ter uma reserva para que você consiga se manter ali durante um tempo e fazer com que o seu negócio gire também de forma saudável. E é você entender que você não precisa de milhões para começar, você não precisa de um dinheiro muito alto para começar o seu negócio de empreender. Basta que você consiga organizar e gerenciar o seu tempo muito bem, para que você consiga entregar o seu trabalho da melhor maneira como CLT e também da melhor maneira como empreendedora. E aí vai ser uma dupla jornada durante um tempo, você vai ficar cansada, é normal, você vai ter que abrir mão de algumas coisas, de alguns momentos, mas também lá na frente esse resultado vai chegar e você vai agradecer por ter vivido esse momento com paciência e não ter largado o CLT de qualquer jeito e ter ficado aí desesperada para pagar suas contas. Agora, antes da gente terminar, eu vou deixar um passo a passo simples para que você reflita sobre isso e que você pense sobre esses pontos que eu vou deixar para você. Primeiro, anote a sua renda e defina: vou destinar X% do meu salário para o meu negócio. Então, todo mês você vai tirar ali 100, 150, o que você puder tirar, R$50 que seja, para poder investir no seu negócio de empreendedorismo, na sua empresa, que futuramente, com certeza, se você seguir todos os passos, se você tiver constância e se você tiver essa motivação de realmente querer dar certo, vai dar certo. 2. Analise os benefícios que você recebe como CLT e perceba como que você pode reduzir os seus custos disso. Então, se você recebe um vale alimentação, você já não vai gastar com alimentação na parte do seu salário. Faça esse equilíbrio financeiro para que você consiga pagar suas contas e também investir no seu negócio de forma saudável, sem que você também coloque muito dinheiro naquilo e não consiga acompanhar. Tenta equilibrar todos os pratinhos que você vai ver que as coisas vão dar certo. Não vão fluir assim de repente, tem que ter paciência. Você precisa ali seguir um médio e longo prazo, para que você consiga ver os resultados. 3. Escolhe entre
focar em conhecimento ou ter ideias para o seu negócio. Não sai querendo fazer tudo. Então, se você tem ali, eu quero vender roupa de academia. Tá, invista um pouquinho ali no conhecimento e um pouquinho no produto. Vá fazendo as coisas aos poucos. Investindo em conhecimento, compra um pouco de produto, vende esse produto, depois você compra mais. Não sai comprando aquele lote enorme de produto que depois vai ficar ali e você não vai conseguir vender tudo. E você também não teve esse investimento em conhecimento. Fiz isso aqui de conhecimento para eu conseguir vender mais, agora eu vou comprar mais X produtos, porque eu já consegui construir uma carteira de clientes e agora eu sei que eu vou conseguir vender para eles. Então, eu vou comprar mais produtos para poder vender para mais clientes que futuramente vão chegar. 4. Se você vende serviço, tenta procurar as ferramentas gratuitas. Por exemplo, para organização de conteúdo, usa o Trello. O Trello é gratuito. Ele tem a versão paga, só que no gratuito você consegue fazer muita coisa. Você ainda consegue criar, se eu não me engano, 10 tipos de quadro no Trello. Então você consegue fazer algumas coisas ainda com ferramentas gratuitas. Canva, o Canva ele tem opções que você faz também de forma gratuita, mas eu sempre indico a pessoa pagar o Canva, porque o Canva é assim, R$35. E a infinidade de coisas que você tem nele pago é muito grande, então vale a pena esse investimento de R$35. Se você for parar pra pensar, um McDonald's é mais de R$35. Então vale a pena você pagar um Canva. Mas se você não tá tendo essa condição ainda, começa a fazer nas ferramentas gratuitas. E aí você consegue aproveitar isso. E quando você começar a ganhar um pouco mais, através dos serviços que você vai oferecer, aí você começa a investir em algumas ferramentas pagas. Número 5. Comece a pensar no CLT como só um momento ali de transição. Que lá na frente você vai conseguir ganhar muito mais com a sua empresa e aí você vai conseguir sair do CLT de maneira saudável, sem que você saia no desespero, com a sua empresa já trazendo o lucro necessário para você conseguir pagar as contas, se manter e ainda ganhando mais. A pergunta que você tem que se fazer não é eu vou largar o CLT ou não. A pergunta certa é quando que eu vou largar o CLT de forma segura? Quanto que eu vou juntar para que eu consiga sair do CLT sem qualquer preocupação, porque a minha empresa já vai estar faturando e eu também vou ter uma segurança financeira para isso. Agora me diz, você já pensou no seu trabalho hoje de CLT como o impulsionador do seu negócio? Ou você realmente olha para ele e fala, nossa, mas eu trabalho de 8 horas da manhã às 6 horas da tarde e aí eu não consigo, eu não tenho esse tempo, então eu preciso sair do CLT para conseguir empreender. Quando a gente quer, eu sei que tem gente que passa 2 horas no transporte público, chega em casa cansado, tem que dar atenção pro filho. Mas quando a gente quer, a gente consegue tirar ali nem que seja 30 minutinhos do nosso dia para passos lentos investir no nosso negócio, sem que a gente precise largar o CLT, sem que a gente precise largar esse investidor dos nossos negócios e ter um prejuízo enorme. Então pensa nisso. Assiste o vídeo que eu indiquei, porque lá eu tô explicando como que a gente pode fazer essa divisão, essa gestão de tempo para conseguir entregar da melhor maneira, tanto na sua empresa quanto no CLT também, sem deixar qualquer um dos dois na mão e sem que você também fique doido, enlouqueça. Então já comenta aqui o que você achou desse vídeo, se você concorda, se você não concorda. Eu vou adorar saber a sua opinião sobre isso. E se você gostou desse vídeo, já clique em gostei, para que eu entenda que você gostou e para que eu traga cada vez mais melhores conteúdos para você. E se você não é inscrito, já aproveita para se inscrever e receber os vídeos em primeira mão. E eu vejo você no próximo vídeo. Beijo!